Salve turma, bem-vindos mais uma vez ao canal, falando agora da número 129, revista Herói, trazendo Arquivo X com nova temporada, filme para o cinema, CD-ROM e os quadrinhos, um pouco de Friends, mais Superman, mais Mel Gibson, Yu Yu Hakusho, Grande Caminho e quadrinhos depois da vinheta. Vamos lá. A número 129, com mais também atrativos bem aqui embaixo, vou falar um pouquinho deles de cada um, beleza? Vamos lá então. Editorial do Marcelo Del Greco, falando aqui um pouco mais sobre a dublagem, sobre aquele assunto, né, que já foi falado aqui até, né, em relação a quando troca de dublador, o tanto que isso modifica, principalmente para o fã que acompanha ali na televisão, essas mudanças de voz. E aconteceu muito isso com Simpsons, aconteceu com Jornada nas Estrelas, né, e tudo mais. Aqui nós temos a volta dos heróis. Medalhões voltam ao universo Marvel depois de um ano nas mãos da Image, mas Jim Lee se dá bem. Foi aquele período em que o Jim Lee, o Rob Liefeld trabalharam com vários personagens da Marvel ali, né? E também os crossovers que tiveram com grandes grupos da Image. Mas mesmo assim, depois o Jim Lee pegou alguns trabalhos, né, da Marvel para fazer os seus desenhos, né? O Rob Liefeld também teve um tempo com alguns personagens, mas depois, né, cara, vieram aqui novamente tentando colocar os trem ali de volta ao eixo. Aqui os medalhões, como disseram, né? Os Vingadores, aqui o Quarteto, o Homem de Ferro e o Capitão América. Muito bem desenhado aqui com a logo deles, viu? Na TV, aqui justamente falando sobre a dubladora, né? Em relação aqui aos Simpsons e em relação também à nova geração, sobre as mudanças de voz que não agradou muito a alguns fãs, né? Aqui um pouco abaixo, o Oliver Tsubasa, Super Campeões e Flash Gordon estreia na manchete. Então, no último vídeo tinha até saído um desenho do Flash Gordon aqui em 97, né, cara? Eu não acompanhei realmente, ele passou na TV, mas não fiquei no hype dele não. Tava muito na questão dos animes e dependendo do horário, igual aqui às 19 horas, ó, Super Campeões de Flash Gordon. Quando eu queria ver Super Campeões, eu colocava o vídeo para gravar apenas ele. O Flash Gordon às vezes vinha de sobra na fita, vamos dizer assim, né? Não sei dizer para você se o desenho é ruim, mas eu ainda já tinha aquela coisa de gostar bem mais do clássico. Aqui dos novos seriados, alguns amontoados, gente, lá nos Estados Unidos, alguns vieram para o Brasil, tá? Teve a série do Time Cop, né, baseada ali no filme do Jean-Claude Van Damme. Teve até quadrinho também de Time Cop. A série do Conan, tá? Conan o Bárbaro, aqui falando até com 15 anos de atraso, saiu na TV americana, veio para o Brasil, passou também, não fez muito sucesso. Teve também a série The Visitor, tá? Baseado ali em algumas ideias que o Roland Emmerich tiveram, né, em Independence Day, mas fizeram algo aqui muito parecido até com Starman em relação ao enredo. Não lembro se chegou a vir ao Brasil, assim, em TV aberta, pode ter passado em TV a cabo, mas eu acho que veio sim. Sonâmbulos é uma série que veio ali no lugar, né, da Dark Skies na NBC. A NBC foi aquela mesma emissora que passou o novo Kit ali, né, da nova Super Máquina também, com aquele mesmo ator de Jornada nas Estrelas, o filme de 2013, o Homem Sem Passado, né, o Bruce Greenwood. E aqui, né, ali do produtor do Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer fez simplesmente muitas séries maravilhosas até hoje, aí, como a própria franquia CSI, o camarada muito especialista em fazer algumas séries para televisão também, lógico, e outros filmes. Ele tinha lançado aqui Soldier of Fortune, ali Soldado da Fortuna, né, que ele apresenta um grupo militar de elite que realiza missões secretas para o governo americano. Rapaz, se eu vi alguma coisa disso aqui foi muito superficial, não acompanhei realmente. Hércules, esse desenho, ele foi lançado lá fora. Aqui eu não lembro dele ter passado, tá? É justamente aqui, ó, o semideus grego volta a encontrar com a princesa, aqui a Xena, né, em Hércules e Xena, The Battle of Mount Olympus.
que no caso aqui foram 2 aventuras lançadas direto para vídeo em outubro nos Estados Unidos. Agora aqui no Brasil não cheguei a ver. Alguns de vocês chegaram a ver? Comentem para nós, tá bom? Agora já o Nightmare, aqui já um herói da Malibu Comics, ele foi, né, lançado em série ali pelo mesmo pessoal, pelo mesmo produtor, Glenn A. Larson, que já tinha assinado Super Máquina e o Homem de 6 milhões de dólares, numa série do Nightmare, como eu disse aí, baseado em quadrinhos, fazendo uma mistura de Batman e um Borg. Realmente ele tem esse naipe. Eram as aventuras de um músico que, com a ajuda de uma equipe que mexia com grandes equipamentos, né, com tecnologias e armas sofisticadas, lutava contra o crime e a injustiça. E aqui, até o próprio ator David Hasselhoff, que é o Michael Knight, de Super Máquina e também de SOS Malibu, ele chegou a fazer vilão no filme piloto. Ah, bicho, eu não lembro aqui, acho que umas 3 temporadas, porque rendeu até um pouquinho, viu? Rendeu até alguns episódios. Os efeitos eram bem a lá, anos 90, histórias bem simples em alguns aspectos, e era legal você ver ele, né, com aquele traje, sabe? Mas não é tão lembrado assim, mas era mais uma daqueles tipos de série Alamantes, que tem bem essa pegada também. Saindo em vídeo, O Quinto Elemento. Esse filme eu curti pra caramba, com Gary Oldman, Bruce Willis e a Mila Jovovich. Bem legal, bem futurista. Falando aqui do motorista de táxi que se encontra mais numa situação lá, né? Bruce Willis e seus papéis. Tem aquele ator que fez o filme com Jack Chan, o A Hora do Rush, aqui também, impagável, que ele é um apresentador. Caramba, vocês têm que ver. Se não viram, né, lógico. Infelizmente, aqui naquele período, em 1997, o Burgs Meredith, treinador Mickey, de Rock 1, 2 e 3, também fez 2 velhos rabugentos, Ray Lear, em 87, entre outros, além de personificar o vilanesco Pinguim da série Batman dos anos 60. Infelizmente foi o falecimento, né, contando aqui o falecimento do ator. E olha só quem também morreu de ataque cardíaco, o ator e fisiculturista Deep Swanson, o que fez o Bane, né, de Batman e Robin, tinha morrido também ali no ano. Máscara Negra, o cinema de ação made in Hong Kong, sempre foi conhecido pelo seu ritmo ágil. Cara, Máscara Negra é um filme muito bom. O 2, eu acho que devido à troca de ator e alguns efeitos que eles fizeram lá também na sua continuação, não caiu tanto nas graças do público, mas o primeiro com Jet Li é muito bacana, viu? Ali, além do próprio Jet Li, tem a atriz. Os dois participaram, né, ali no caso do filme Romeu Tem Que Morrer. Ele ali como um protagonista, né, e a menina que fez o par com ele, ela lá uma antagonista, né, uma vilã, vamos colocar assim, mas com pouca presença. Mas esse filme bem frenético, a lá China mesmo, bem legal, cara. Baseado também num herói de quadrinho, Máscara Negra. Em cinema trazem aqui, gente, o Espaço Infinito, Terror Infinito, que é o filme do Enigma do Horizonte, tá, com Lawrence Fishburne, o Sam Neill, num trailer de suspense e terror, dentro de uma nave, muito bacana, bem legal. Nós temos aqui a Mira Sorvino em Mimic. Eu tenho a impressão que esse Mimic é o nome do Mutação, o filme que ela fez, né, tá até mostrando que é suspense total na hora de encarar o bicho. E tem uma observação muito legal aqui, ó, que diz assim, ó: recheado com bons efeitos especiais, o filme promete muitos sustos e é dirigido pelo desconhecido mexicano Guillermo del Toro. Ah, gente, olha pra você ver, naquela época, um desconhecido Guillermo del Toro. Caramba, gente, todo mundo conhece Guillermo del Toro, ele saiu aí há pouco tempo, esses dias aí, ó, atrás eu vendo o filme do Frankenstein que ele fez. Foi um filme que foi direto, passou em algumas salas de cinema, mas tava direto ali pra Netflix, né, cara, o camarada grande aí, ó. Bicho, falar só de contação, tem o Espinha do Diabo, que quase ninguém fala desse filme do Guilherme Del Toro, que eu acho bom pra caramba. O próprio Labirinto do Fauno, Pacific Rim, o Hellboy, dentre outros, cara, um diretor que caiu nas graças do público com os anos. E naquele período, desconhecido. Aqui, falando de novo do Enigma do Horizonte, Dark Empire trazendo ali a participação de Jennifer Connelly, Keith Sutherland, tá? Destaques do filme. Ele
tinha um... Esse filme eu achei ele mó viagem também, cara. Eu cheguei a ver ele só em VHS. Uma ambientação muito bacana, tá? Realmente aqui falando de uma mistura de Borg, outro falando mistura de Borg, dos designs de personagens que estavam no filme, e dirigido pelo mesmo diretor do Corvo, tá? O diretor Alex Proyas. Isso aqui para sair para cinema, tá, pessoal? Em História Quadrinhos, aqui está falando um pouco mais da Mitos, uma nova editora estreia com tudo, trazendo ao Brasil os quadrinhos da editora americana Dark Horse. Entre eles, alguns monstros famosos e um morcego muito conhecido. Da Dark Horse a gente tinha títulos ali como a própria Witchblade, que eu falei dela no último vídeo, o Darkness, né, dentre outros, cara. Vários títulos aqui, ó. Com isso, eles conseguiram ganhar espaço com títulos de Aliens, Predador, Guerra nas Estrelas. Tá? Aqui, ó, mostra que com o tempo a Dark Horse chegou ao cinema, onde já emplacou Máscara, Time Cop, Guardiões do Tempo e também o quadrinho da Barbed Wire. Ou seja, isso aqui tudo sendo lançado aqui no Brasil pela Mitos, mas eram títulos da Dark Horse, né? E aí, bicho, fica aquela coisa que foi falado também há umas edições atrás a respeito de muitas outras editoras que pegaram títulos tanto desconhecidos quanto mais famosos para serem publicados aqui no Brasil, mas com o tempo, cara, infelizmente foram perdendo espaço, talvez por organização, talvez por aquela coisa do mercado, eles não terem se sustentado tanto quanto a Abril, depois teve a Panini, continua a Panini até hoje, né? É aquela coisa, velho. Tarzan volta revigorado pela Mitos, veja a programação, inclusive no crossover com outro personagem de Burroughs, John Carter de Marte. O John Carter de Marte, por exemplo, baseado num... É a Princesa alguma coisa, são 2 ou 3 livros, teve até o primeiro filme, né? Já tinha a sua versão ali, quadrinho, né, cara, olha eles aí. E aqui, bicho, crossover, né, comentando, Abril lança Mulher Gato e Vampirella, juntar as duas justamente na cidade de Gotham City, cara. E foi escrita pelo Chuck Dixon, né, que estava arrebentando em tudo que se falava do universo de Batman. Mas pro lado nós temos uma programação aqui, gente, mostrando sobre os lançamentos de outubro, né, até maio de 98. Outubro, novembro, dezembro. Outubro, novembro, 97. Janeiro até ali maio de 98, mostrando Starlog, Batman e Grendel, que já mostrou também nas outras edições passadas, Dimensão Dark Horse, Aliens vs Predador, Hellboy, aqui Hellboy e Ghost, Mitos em Ação, revista mensal com vários heróis em rodízio, incluindo Predador e o já citado Grendel. Martha Washington vai à guerra, Rocketeer, outro quadrinho bem interessante, pelo que eu li sobre, ainda não consegui pôr a mão, assim, só no filme mesmo, em alguns desenhos, né, mostrando assim, mas ainda tenho que ler um pouquinho mais. Superman Madman, já comentado, Juiz Dredd e Predador. E aqui, bem pequenininho, um pouco atrasados, registramos o primeiro número da Draken, The Awakening, né, totalmente produzida no Brasil pela editora Manias. Caramba, bicho, quanto tempo deve ter durado, né? A Herói também, ela falava dessas pequenas editoras assim, e outras que estavam emergentes, cara, mas realmente com o mercado ali no tempo, né, muitas foram engolidas, né, e pararam de publicar. Mas aqui é um produto totalmente brasileiro, bem influenciado pelo estilo Image Comics, né? Mas, como está falando aqui no pezinho da página, mas é um começo para os autores de um grande cartão de visita para a editora. Correio Galáctico, de volta aqui com Elvis, e o importante é competir porque inventaram o placar. Nossa! Aí aqui um aviso do Elvis, né, que ele estava voltando. Um desenho da Giovana, lá da Bahia, do Arsênio, olha o nome, rapaz, de Ceará, com correspondências Rio de Janeiro, falando de Zillion, Caxias, lá também Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, cara. Bom desenho da Mulher Maravilha e o Fantasma, o espírito que anda.
Teoria da conspiração, aqui já falando direto do filme, né, do Joe Silver, ali, um produtor, minuciando um pouco mais sobre Mel Gibson, Julia Roberts nessa trama, sobre o Jerry Fletcher, tá, um motorista de táxi que tem seu passado que ele não lembra de muita coisa, né, para falar a verdade, quase nada, tem flashes, né, só que ele no filme, ele fica falando de tudo, um pouco, no seu carro. E aí fala de muitas teorias ali, né, cara, referente a realmente teoria da conspiração. Aí só algumas linhas para gerar um interesse para fazer um filme sobre, ó. Um cara paranoico escreve no seu próprio fanzine sobre as conspirações que ele acredita que regem o mundo. O que aconteceria se acidentalmente ele descobrisse uma conspiração verdadeira? Então é bem essa pegada mesmo, né? Aqui mostrando o diretor de Assassinos, né, que gostou da ideia, ok? E onde está Richard Donner, Mel Gibson está por perto. Né? É o quinto filme que a dupla faz, fora os Três Máquinas Mortíferas e Maverick. O Joe Silver aqui, no caso, foi o produtor. E lembrando mais uma vez, né, o Richard Donner ali junto com o Mel Gibson para fazer um filme, mais um, né, interessante. E aqui uma linda mulher, fazendo referência ao grande sucesso de Julia Roberts, que tinha acabado de fazer o filme O Casamento do Meu Melhor Amigo, né? E a princípio, quem seria a parceira, né, a ideia, quem seria a parceira dele no filme, não era nem a Julia, seria a Jodie Foster, mas ela já tinha acabado de fechar para fazer aquele filme Contato, então não deu. E mesmo assim, quando chamaram a Julia, ela tinha acabado de fazer esse filme, né, do Casamento do Meu Melhor Amigo, estava bem cansada, mas abraçou a ideia. E aqui o capitão vilão é justamente aí do Patrick Stewart, o Dr. Jonas, né? Ali fazendo esse seu papel de antagonista para o filme, justamente em se tratando ali da conspiração que era verdadeira. E aí mais coisas são contadas do passado do personagem, tá? Um trailerzinho que tem ali os seus momentos cômicos, mas um trailer de ação e espionagem bem bacana. Recomendo, viu? O Arquivo X especial, aqui pessoal, já dando uma ideia é o seguinte, falando da nova temporada, que estava ali, quarta temporada e tal, o filme que saiu em 98, mas estavam falando, cara, que a quinta temporada, que já estava para vir, ia ser a última da série, justamente. Então estavam para fechar ali, cara, mas ainda bem que não. Apesar de trancos e barrancos, a série ela é recheada com muita ação, muita trama, muita espionagem, muita tensão, suspense, personagens bons, uns que entraram melhores que outros. A melhor coisa que eles fizeram foi não ter parado na quinta temporada, porque rendeu bastante e para mim rendeu bem. Pegando ali a princípio, né, assim, fechando de imediato, foram 9, gente, foram 9 temporadas. E a Herói fala mais de Arquivo X, né? Mas aqui justamente pegando essa ideia de como é que estava a série, algumas coisas acontecendo nos bastidores, aqui ó, do Cobb, sobre um homem de 4 milhões de dólares por filme, e aqui a Gillian, que acabou reclamando por causa do salário, mais do que certo, é uma protagonista junto com ele do seriado, merecia muito, muito, muito. E o diretor do filme, que saiu em 98, ele já assinou 24 episódios da série. E aqui, ó, a quinta temporada, Arquivo X entra em seu último ano coberto de suspense. Aí vem falando algumas coisas, né, cara, de ele vai descobrir quem é seu pai. Aqui o Skinner está no filme, no gibi, no CD-ROM. Essa é a parte que fala, né, do gibi. Ficaram bem legais desenhados. Tá vendo? CD-ROM já estava muito em moda também aqui no Brasil, né, que vinha com conteúdos assim bem recheados referente a determinado título ou vários num só. E Arquivo X estava nessa pegada de outra mídia também. O filme eu curti pra caramba, viu? Olha que imagem bacana de Yu Yu Hakusho no seu guia de episódios da segunda fase. Seria ali da segunda fase do Torneio das Trevas em diante, onde nós vimos aqui, ó, Tempestade vem, supere a tristeza. Cara, é aqui que o Yusuke solta um Leigan do tamanho, né? Bem exagerado, um Kamehameha daquele naipe, que bicho ficou legal demais ele ali. Quando ele deixa a tristeza, não deixa mais a tristeza tomar conta e ele sabe que tem uma tarefa, uma missão a cumprir, né? Que é justamente
deter o time Toguro, em especial o Toguro. Início da tumultuada batalha, a ressurreição de Kurama, né, quando... Dava pra saber, cara, o Kurama sozinho não ia vencer Cara Azul de jeito nenhum. Engraçado que nessa transformação do Kurama, velho, a planta que ele joga, né, que é a mimosa do mundo das trevas, ela é bacana. Mas aquela que ele apresenta no braço, quando ele tá lutando com o Urarashima, eu queria ver muito aquela planta em ação, viu? Nossa, que ficou muito legal. A última cartada de Kurama, a ameaça de Bui, já o adversário do Riei, né? Que também foi uma luta muito bacana. Golpe mortal, as chamas negras mortais. A estranha sombra de Toguro. E aqui, né, gente, a luta de Kuwabara, né? O ódio explode, o ataque de Kuwabara, que ele tem uma luta muito difícil também com o Toguro N, né? Aquele metamorfo baixo. Nossa, chato pra caramba, mas muito forte, não tinha nem o que ver. Aqui em X-Men, após a saga Apocalipse, aqui ó, passada a Era das Trevas, causada pela morte de Charles Xavier, o que esperam os heróis mutantes? Adivinha, mais problemas. Sérgio Cícero radiografa o futuro dos filhos do átomo, e aqui mostrando, né, sobre o que aconteceu, ou o que estava acontecendo com as equipes ali em volta do universo X-Men, os próprios, o X-Factor, o X-Force, tá? Excalibur, Geração X, em uma viagem a Nova York, os mutantes topam com os terroristas do Gene Nation, que aprisionam Emma Frost, a Rainha Branca. Junto com Excalibur, continuarão sendo os heróis mais isolados do restante do universo mutante. Cable, o filho do Ciclope, vai a Genosha resgatar o cientista René Macomb, né? Ele tá com Dominó, aquela menina que aparece também no filme 2 do Deadpool. Wolverine, né? E aqui X-Man. Olha que você vê. X-Men, X-Man. Mais um remanescente do mundo alternativo dominado por Apocalipse. A versão era de Apocalipse, a era do Apocalipse do Cable, que se aliará a Madeleine Pryor para enfrentar Selene. Nate Gray encontrará pelo caminho ainda a Fera de a Era de Apocalipse, que também conseguiu escapar para o nosso universo, e o Homem-Aranha. Então, assim, muita coisa saiu no universo mutante daquela época, mas muita coisa bagunçada também. Mas um título ou outro, assim, cara, nossa, sempre vale a pena o quadrinho, viu? Friends, cara, trazer a galerinha aqui lá do... que se encontrava naquela cafeteria Pit Pit. É uma série que eu curto pra caramba, 10 temporadas. Eu ri muito toda vez que eu coloco, ainda fazendo algumas reprises assim, eu fico rindo demais. Acho que eles mandaram muito bem. Ross, Chandler, Joey, a Mônica, a Phoebe, a Rachel, cara, estavam arrebentando. É engraçado que eu vi mais o David Schwimmer, né, fazendo Friends do que ele em outros filmes, né, cara, mas tem alguns filmes que ele fez ali bem legal. Teve uma série sobre guerra que ele tava bem também. Tem dois, para falar a verdade. Acho que tem o Band of Brothers, que ele participa também, ali numa pegada mais séria. Matthew Perry, eu lembro dele só de alguns filmes de comédia, né, tal. O Matt LeBlanc também, você vai lembrar dele ali no filme das Panteras. Ele teve a própria série do Joey. Ele participou do filme do Perdidos no Espaço, né. A Mônica, que é a Courtney Cox, fez Pânico. Ela é muito conhecida também naquele primeiro live action do He-Man, que ela era bem novinha, né? Tem a Phoebe, que depois ela fez vários filmes bacanas também, dentre eles tem o PS Eu Te Amo, que ela tá lá também, e ela tem uma série atual, não sei se ela foi cancelada, depois eu olho pra vocês aqui, parece que uns viajantes do tempo. E a grande, né, a Jennifer Aniston, que também assim, ex-esposa, ex-namorada do Brad Pitt, né, cara, também fez seus sucessos aí em filmes de comédia, e tava numa série mais séria também. Acho que é Morning Show o nome, cara, que ela tá arrebentando. Mas como Friends, cara, foi muito bacana mesmo, esse sitcom. Mais um pouquinho aqui falando sobre o seriado animado do Superman, tá? Mostrando aqui algumas curiosidades em relação ao personagem, né? Uma comparação só em relação às suas séries antecessoras,
tá? O desenho de Super foi a sensação dos anos 40, aqui já aquela versão lá realmente dos anos 40, passaram alguns no Brasil também, quando eu era moleque, não me lembro se passou na íntegra, lógico, né, cara, mas também não procurei saber, o que passava de super-herói, passava esses negócios na televisão, eu só queria saber de assistir, mas dizendo aqui assim, por ele ter sido uma sensação nos anos 40, né, sempre que se tratava de Superman para séries, assim, na televisão, cara, era muito bem recebido, tinha aquela própria dos anos 80, que foi inspirado no, né, do filme dos anos 70, ali de 78, do Christopher Reeve, que foi muito boa também. E no Arquivo Herói, fechando aqui hoje com o Esquadrão Classe A, muito bom, né, cara, uma galera aqui em peso, grandes profissionais desde a época da Guerra do Vietnã, né, pegando ali o contexto. O esquadrão aqui com o Cara de Pau, Templeton Peck, o Murdoch, o Bea Barracks, Aníbal Smith, e de vez em quando aqui mudava, né, tinha a Amy, que também ele ajudava, né. Era aquela coisa bem quando eles eram chamados para resolver problema em algum local, para ajudar uma família, uma pessoa conhecida ou algum ex-companheiro, né, de operação assim. Só que nessa brincadeira toda eles eram caçados pelo exército por algo que eles não cometeram. Tá? Aqui mostra um pouquinho, né, o nome do grupo, Esquadrão Classe A, os componentes, o coronel, como já falado, e a origem aqui, ó. Grupo formado por veteranos da Guerra do Vietnã que são acusados injustamente por um crime que não cometeram. Foragidos de uma prisão de segurança máxima, eles são caçados pelo governo e sobrevivem como soldados da fortuna. Bem isso, né, cara? Afinal de contas tinha que, né, trabalhar. Teve a versão cinema com Liam Neeson fazendo o Aníbal. E tivemos também a participação ali de aparições rápidas, né, do Cara de Pau original e o Murdoch. Né? Infelizmente não teve do Mr. T, né, que interpretava o Barracks. Muito bacana, viu, bicho? Aquele tipo de série nos 80 que a gente não perdia um dia. Tanto quando passou no SBT quanto passou na Globo, a gente estava ali, ó, firme e forte. E aqui trazendo mais um personagem de Street Fighter, Akami, desde a sua versão, né, do anime Street Fighter Victory a sua versão no longa, que aquela tá muito mais, né, parecido ali com o seu visual do jogo, todos ali, para falar a verdade, no cinema, mas aqueles estavam ainda no seu começo. Lembrando que aqui a Camille, ela tentou matar o pai da Chun-Li. Aqui ela faz uma cena dela matando uma figura política também, que bicho, ali ela faz uma manobra bem a la Camille dos jogos, viu, cara? Ela faz uma chave de quebrar o pescoço do cara, nó, rebenta. Muito linda, tá? Tá aí até hoje em várias versões de Street Fighter, né? Mostrando ali sua beleza fatal, diga-se de passagem, mas aqui ela foi bem bacana também na série animada. E ela teve uns encontros, né, ali com o Fei Long, que também estava investigando, né, justamente sobre essa tentativa de assassinato ao pai da Chun-Li, que trabalhava na Interpol. E é isso que fecha hoje a nossa revista número 129. Eu espero que vocês tenham curtido até o momento sobre essa resenha que nós estamos fazendo direto com a revista Herói Gold, beleza? Que olha só, por curiosidade, olha, não apareceu Gold aqui, mas é a Herói Gold 129, ok? Vamos que vamos, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo aí para muitos outros fãs, tanto da revista quanto da cultura pop, nerd, otaku, afins e tudo mais, e aguardo vocês no próximo, valeu, até!